Ela pediu para eu perguntar para você sobre o transplante de medula óssea. Certo. Quais são as novidades, medicações e cura que para o tipo de mieloma que ela tem, que o TMO pode ajudar nisso aí? Quais as novidades que tem nessa área? Olha, você vê que quando a gente estava conversando um pouquinho antes, né, eu perguntei, você me comentou, olha, minha tia está muito interessada, vai mandar umas perguntas e tal. Eu falei, lembra que eu perguntei a idade dela? Imediatamente eu pensei no transplante. Né? Os pacientes elegíveis para transplante são pacientes para rede SUS até 65 anos. Tá. E são aqueles pacientes que também acabam tendo mais sucesso, né, no tratamento e tal. Então, por isso, imediatamente, você está falando, a cabeça de médico vai funcionando na frente da conversa, eu já perguntei. Mas a pergunta dela era sobre o transplante de medula óssea, né? Então, também é uma forma importante. No caso dela, vai ser um transplante autólogo, né? Ela vai doar para ela mesma. Tá? Então, é um processo relativamente simples do ponto de vista médico, quando você compara a um outro tipo de transplante, que é quando a pessoa recebe medula de outra pessoa, que se chama transplante alogênico. Tá? Existem muitos avanços no transplante. A gente está fazendo hoje, por exemplo, o transplante que a gente chama de transplante a fresco, que é aquele reduz bastante o tempo entre a coleta da medula e a infusão. Mas o que é basicamente o transplante? Falando assim de uma forma bem leiga, tá? Depois, se a pessoa quiser, eu explico um pouquinho mais mediquês, mas assim, como é que é? A gente tem no nosso corpo as células-tronco, que a gente escuta falar aí constantemente, né? São essas células-tronco, que são nossas células-mães, que são células que têm uma capacidade de regeneração muito grande, de se transformar em vários tipos de célula. No sangue, a gente tem essas células que são chamadas de células hematopoéticas. Então, seriam, quando a gente pega a divisão celular, elas estão lá em cima como as nossas bisavós, depois as avós, as mães e as filhinhas, que seriam as células que a gente está usando hoje aqui, correndo no nosso sangue. Então, todos nós temos essas células numa quantidade suficiente para a nossa vida, mas não necessariamente para um transplante, que eu preciso de uma quantidade maior. Então, existe uma medicação que a gente dá para os pacientes para estimular a produção e a migração dessas células. Elas ficam dentro um percentual maior dentro da nossa medula óssea. A medula óssea, ela fica dentro dos nossos ossos. Sabe aquele tutano que o pessoal gosta, perfeito, que você gosta de chupar, né? Aquela coisa quando está comendo um ossobuco, uma coisa assim. Então, ali é a medula óssea, tá? Então, essa medicação, ela faz com que as células migrem da medula óssea, por exemplo, para o sangue periférico. Entendi. Que é esse sangue que circula, quando a gente vai colher sangue, espeta ali uma agulha e colhe, é o sangue periférico. Aí um processo por aférese, que é uma máquina, onde você programa essa máquina e diz, olha, eu quero essas células hematopoéticas. E aí a máquina puxa o seu sangue, esse sangue é retirado dessas células que a gente programou e devolve o restante do sangue. Essas células são coletadas numa bolsa, muito parecida com a bolsinha que a gente usa para transfusão, assim, visualmente falando. E aí, o que eu faço, então? Pego aquelas células, vou preservá-las e vou submeter o paciente que vai fazer o transplante a uma carga de antineoplásicos, né, de quimioterápicos, muito mais potente do que aquelas que ela utilizou durante o tratamento. Então, o que eu quero fazer é um reset na medula dele. Sabe quando a gente reseta o computador, assim? Então, porque no caso do mieloma, por exemplo, alguma coisa, algum distúrbio ali aconteceu, que uma célula passou a ser produzida mais do que deveria. E ultrapassou as outras que deveriam ser produzidas em igual escala, tá? E aí eu dou aquele reset, essa quimioterapia vai dar um reset geral na medula ali, apagar toda aquela memória de produção ruim. E aí depois que a gente identifica através de exames que está num tempo bom, ou seja, você já foi purificado daquelas células ruins, daquela memória de produção de célula ruim,
Aí eu venho e te dou uma medula, a sua própria medula, que foi purificada em laboratório, e você recebe para o seu organismo voltar a produzir células da sua própria medula, mas agora resetada. Entendi. Então, assim, grosseiramente falando, esse é um transplante de medula óssea autólogo.